E hoje nós vamos seguir então meditando à noite junto a uma personagem mãe que é Joquebede, uma mãe muito conhecida da Bíblia, mãe de Moisés, né? E está em Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10, o momento em que essa mulher, essa mãe, vai viver um tempo de alegria, né? O tempo da chegada do filho, mas um tempo também tenso, porque existe uma ordem de Faraó, de que todos os meninos hebreus que nascessem, nascendo varão, fossem mortos ao fio da espada, fossem eliminados. Há um propósito no coração de Faraó. Faraó tem o hebreu como escravo no Egito há mais de 400 anos. É a mão de obra barata, é a mão de obra a troco da comida e da moradia. É a mão de obra que vem e que tem que cumprir os esforços do trabalho, às vezes sobre-humano, sob a pressão dos chicotes, né, de Faraó sobre os seus lombos. Então, é uma mão de obra muito numerosa, que Faraó não quer perder nunca. Mas ele percebe que os hebreus se multiplicam os hebreus junto aos egípcios, e se a gente preserva a multiplicação dos meninos, o receio de Faraó é que os hebreus pudessem formar um grande exército e vencer os egípcios e dominar a terra dos egípcios, a terra onde eles serviam como escravos. Então, percebendo esse risco, ele ordena a matança dos pequeninos, das crianças, dos meninos que nascessem. E assim ele vai controlar o número de homens, ele vai controlar o número de possíveis guerreiros. Então, ele acredita que está tudo dentro do plano dele. E nós vamos verificar que nós podemos participar dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, com alegria, com privilégio, como a mãe participa da maternidade, todos nós podemos participar do plano e do querer e do realizar do Senhor junto aos homens. A abertura desse tempo devocional, desse tempo de culto, teve aquela canção de Isaías 64 que eu mencionei, aquele clamor de Isaías, rompe os céus e desce. Nós acreditamos num Deus assim, num Deus que intervém na história. Não é o Deus transcendente, distante, que criou todas as coisas e que entregou todas as coisas e o ser humano na mão das leis naturais que regem a terra, que ele mesmo estabeleceu. E ele vai então para o seu trono na glória e fica lá assistindo tudo, assistindo o homem a comandar a história, a planejar a história. Não é assim. Nós cremos num Deus que criou, que preserva, e nós temos um Deus que comanda soberanamente o tempo e a história da humanidade. E é isso que nós vamos ver aqui nesse episódio de Joquebede, né, de Moisés, no texto que vamos ler de Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10. O texto já está sendo projetado ali pela Rebeca. Você pode acompanhar o texto que eu passo a ler, o nascimento e a educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abriu, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha das hebreias, que sirva de ama e crie a criança. Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou.
Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. A certeza do agir de Deus, do planejar do Senhor, do sonho que Deus tem para a nossa vida, para a vida de cada ser humano, de cada nação, de cada povo, de cada tribo, que Ele vai alcançando com a sua graça através do Evangelho. É claro que o plano maior de Deus é o plano que Ele já realizou em Cristo, que faz de nós seu povo também. É o sangue que Cristo verteu que nos purifica de pecados. É a vida que Ele deu, expressando amor para salvar o perdido, né? De todos os danos que o pecado pode produzir, inclusive do salário do pecado, que é a morte. Deus, Ele revela na sua palavra esse plano que é consumado por Cristo na cruz, que Cristo faz questão de declarar, né, a execução dele, dizendo, está tudo consumado, está tudo feito, está tudo resolvido. O projeto, o plano da redenção foi cumprido. Mas apesar dele ter esse plano, né, que inclui a salvação dos homens, daqueles que creem, das mulheres, das crianças, dos jovens, que são alcançados e feitos filhos, ele tem um plano, um propósito também a realizar em cada tempo da vida, em cada tempo da história, em cada nação, em cada família, em cada vida. E é isso que nós vemos aqui, o agir de Deus, rompendo os céus, visitando a terra do Egito no tempo em que os hebreus eram cativos do Egito já por 400 anos, para providenciar a libertação desse povo, a liberdade desse povo do cativeiro, para conduzi-los até a terra prometida, que ele já havia anunciado e que agora estava sendo cumprido também. Então, nós somos também alvos dos planos, dos projetos de Deus. Essa é a proposta da nossa reflexão, né? Nós podemos participar, nós podemos nos envolver, nós podemos ser envolvidos por Deus, no plano, no propósito que Ele tem a realizar, no projeto que Ele quer fazer, em algo que Ele quer construir, sendo o Deus que intervém sempre. Deus que visita os homens, que visita a história da humanidade com o seu agir grandioso. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que os planos de Deus são planos que não podem ser frustrados. Isso não é uma palavra minha, isso é uma palavra de Jó, no capítulo 42, verso 2. Jó é aquele que viu a sua vida mudar de ponta cabeça. Tudo caminhava muito bem, ele é um homem íntegro, temente a Deus, reto, justo, bom, mas a história de Jó é uma história que a gente começa a perceber que vai sendo virada da bonança para a turbulência, da alegria para a tristeza, da saúde para a doença, do ganho, da lucro, da alegria para a perda, do lucro para o luto, do canto para o pranto. É assim a história de Jó. Ele vai perdendo família, vai perdendo bens, vai perdendo saúde, tudo numa prova, conforme o texto bíblico, numa prova de Deus, né? Junto ao seu Filho, para dar ao diabo, o inimigo das nossas almas, a certeza de que o ser humano pode adorá-lo, pode servi-lo de coração, não por aquilo que ele possa fazer, mas pelo Deus que ele já é, não por aquilo que ele tem à mesa para oferecer, mas pela convicção que o ser humano tem no coração de que ele é merecedor de honra e glória, sendo ele Senhor sobre tudo, sobre todos. Então Jó, quando ele vive as suas perdas, quando ele vê a sua agenda toda mudada, seus planos, seus projetos, todos invertidos, sua vida botada de ponta cabeça, quando ele percebe que tudo acontece na sua vida, é algo que ele jamais esperava, que ele jamais iria planejar para ele mesmo, ele vai considerando os seus caminhos, ele vai considerando o agir de Deus, e ele chega no capítulo 42 e diz, bem sei que os seus planos não podem ser frustrados, bem sei que tudo podes, aí o texto aí,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante a gente observar essa palavra de Jó, porque ele não fala assim, bem sei que podes algumas coisas, e que alguns dos teus planos não podem ser frustrados. Não, ele vai dizer, bem sei que tudo podes. Começa a confiança aí no agir de um Deus soberano para o qual não há impossíveis. E depois ele vai dizer assim, e que todos os teus planos se cumprem. Nenhum deles cai no esquecimento. Nada do que o Senhor falou, o Senhor não consegue realizar. Tudo que o Senhor falou vai acontecer, porque os teus planos, todos eles, não podem ser frustrados. Jó está dizendo essa expressão, e é isso que o Egito está para ver, para viver. Faraó tem um plano, Faraó tem um propósito. Faraó ordenou a morte dos pequeninos, porque não quer ver crescer o exército, não quer que se levante um exército em Israel. Mas Deus tem um outro plano, que vai frustrar os planos de Faraó. Faraó, nós não podemos esquecer, é o grande governante do Egito. É o imperador que fala e as coisas acontecem, que determina e as coisas se realizam conforme ele determinou. Que diz para o seu servo, vai, e ele vai, que determina quem vive e quem morre. No Egito ele acreditava que ele era o soberano, ninguém acima dele, nada acima dele. Ele era o próprio Deus. O Egito tem o faraó, o governante, como um próprio Deus. A exemplo de deuses do Egito, eles falam que o faraó é semelhante a deuses do Egito, que regem a terra, que abençoam a terra, que a tornam produtiva, que dão prosperidade à nação. São reis em figuras de homens, são deuses que reinam sobre os homens. Então Faraó tinha esse sentimento, bom, com todo o poder de governo, com todo o pensamento de ser o próprio Deus, quem pode frustrar os meus propósitos, os meus planos? O povo hebreu, que vai multiplicando os seus homens, as suas crianças, os seus meninos, e que pode ter um grande exército que subjugue a nação do Egito, jamais eles vão fazer isso. Eu vou mexer com os meus pauzinhos, eu vou determinar os meus decretos, eu vou estabelecer o que eu quero, e eu vou manter o controle do povo. Não vai se levantar exército em Israel, e eu vou manter o povo escravo. É o que o faraó planeja. É o que ele coloca em execução. Um plano muito bem feito. Um plano com muita possibilidade de dar certo. Se não fosse diferente do plano do Senhor, do plano de Deus. 400 anos foi assim. Mas agora chegou o momento de Deus dizer que basta. Chega. Deixei ir até aí, daqui para frente, os meus planos, as minhas promessas, o meu propósito vai se realizar. Por incrível que pareça, Deus não precisa de um exército. O faraó está com medo que se levante um exército. Meus irmãos, minhas irmãs, o plano de Deus é de levantar um homem só um homem. É uma vida. E diante da ordem de Faraó de matar, de eliminar todos os meninos, Deus preserva a vida do menino que ele quer preservar, do único homem que ele precisa levantar, porque ele não precisa de exército, ele precisa só de Moisés. E a criança nasce, e ela é preservada com vida, e ela é guardada e cuidada na sua casa, mas vai ficando grande, vai chorando alto, vai ficando forte, né? Vai ficando difícil de esconder um menino. E a mãe e o pai tomou o cuidado de guardá-lo, de escondê-lo enquanto foi possível. Mas agora ele sabe que não é mais possível. E a mãe então vai tomar a atitude que ela pode tomar. Vai fazer aquilo que ela tem condição de fazer. É interessante como Deus faz as coisas, né? A Bíblia diz que Ele é aquele que pega a sabedoria dos homens
e escolhe as coisas loucas para transformar a sabedoria do homem em loucura. E ele pega o fraco e o torna forte para envergonhar aqueles que se acham fortes. Faraó se achava sábio com um plano infalível, um projeto que já estava sendo colocado em execução, que ia dar certo, que não tinha como dar errado. Ele é o grande governante. Deus levanta de uma família desconhecida, de uma família pequena, hebreia, um nome, um menino, inocente, que não pode nem se defender, que é protegido pelos pais. Para realizar a libertação de Israel, para vencer o poderio, a sabedoria, a grandeza de Faraó. Ele escolhe alguém simples, alguém pequeno. Uma coisa louca, para envergonhar aqueles que se acham sábios e entendidos. Em seus propósitos, Deus conta sempre com a participação de pessoas. Por isso que Joquebede vem em cena. E Arão também, pai de Moisés. Por isso que essa mulher, no propósito de defender o filho, faz tudo que ela pode fazer. Ela tem a ideia de colocar o menino no rio para ver o que acontece. Ela prepara com carinho o local onde vai depositar o menino, para que não entre água, para que o barco não afunde, para que o menino não morra afogado. Prepara com todo cuidado. Coloca no rio. Pede a sua filha, que nós conhecemos bem, Miriam, para cuidar. Fica olhando, o que vai acontecer? Desce do palácio para se banhar no rio Nilo, a filha de Faraó. Ela caminha pelo rio com as suas servas. Ela vê o cestinho de junco. Ela ordena a sua serva que busque. Ela abre, ela vê que é um menino, uma criança chorando, que o menino é hebreu. Com certeza ela, mais do que ninguém, sabe da ordem do seu pai. Filho de hebreu que nasce, deve morrer. Miriam chega perto para trazer a sua participação na preservação da vida da criança, do irmão, de Moisés. Vai dizer e vai ver a compaixão da filha de Faraó para aquela criança. Diz o texto que ela se compadeceu, seu coração se encheu de misericórdia. O menino é formoso, o menino é bonito, o menino é inteiro, o menino é perfeito, o menino é belo. O texto diz que o coração dela se encheu de compaixão. A Bíblia diz que Deus é aquele que move o coração de quem quer, né? Que endurece, que quebranta, que leva compaixão a quem deseja. Soberania de Deus agindo no coração da filha de Faraó. Há um agir de Deus que, às vezes, é um agir cômico. Deus parece estar brincando. Podia mandar qualquer pessoa, qualquer egípcia, que se agradasse do menino, que tivesse compaixão, mas ele faz questão. Não, vai a filha daquele que acha que é soberano. A filha daquele que acha que o plano não pode ser frustrado. Vamos fazer isso debaixo do nariz de Faraó. É melhor. Demonstra a maior grandeza de Deus. Demonstra muito para nós que os nossos planos são falíveis, frágeis. Mas que o plano de Deus não, é plano que se cumpre. É plano soberano. De que nenhum governo na terra, nenhum rei, nenhum soberano da terra está acima do nosso Deus. Então, Joquebede, Arão, Miriam vão viver essa bênção de ser as pessoas por meio das quais Deus vai cumprir o seu propósito. O plano de Deus passa por gente, passa por mim, passa por você. O momento do nascimento de Moisés é o momento que leva Arão e Joquebede para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11.
Se você for abrir lá, se você for observar lá, Hebreus capítulo 11, verso 23, você vai ver que há uma expressão muito preciosa lá, vai dizer assim: pela fé eles guardaram o menino, não temendo o decreto real. Porque o decreto real que ordena a morte da criançada é o decreto que ordena também a morte daqueles que tentarem esconder as crianças, que tentarem preservar as crianças. E aí é independente se ele é hebreu ou se ele é egípcio. Se um hebreu tentar esconder um menino, ou se um egípcio tentar esconder um menino hebreu, vai ser também passivo de morte. É isso que o decreto de Faraó determinava: morte às crianças e morte para aqueles que os preservam, que os escondem, que dificultam o plano de ser realizado. Mas diz o texto bíblico que, não temendo os planos de Deus ou de Faraó, eles guardaram a criança, eles cuidaram da criança, enquanto eles puderam fazer. Isso traz para mim a certeza de que eles correram risco de serem pegos, risco de serem mortos. Mas eles não podiam deixar de fazer por aquela criança que Deus lhe confiou a mão o máximo que eles podiam, dar o seu melhor, dar o seu empenho, dar o seu sacrifício, correr os riscos se preciso fosse, para que a criança fosse preservada. E eles correm risco, e quando veem que o risco está muito alto, ela tem essa ideia de colocar a criança no rio para ver o que acontece. E Deus então enviou a filha de Faraó. E moveu o coração dela de compaixão. E ela tomou a criança e, movida de compaixão, recebeu Miriam. E Miriam deu a ideia sugestiva: olha, muitas hebreias estão tendo seus filhos tirados, né? Mortos. Quer que eu procure uma delas para amamentar a sua criança? Para cuidar do menino até ele desmamar? E a filha de Faraó vai lá, corre lá, acha uma hebreia, ele vai e chama a própria mãe, a mãe Joquebede, vai tomar a criança no braço, vai levar para casa, vai receber para cuidar de um filho que ela já cuidaria sem salário nenhum. Planos de Deus, que Faraó nem sabe ainda, que Faraó nem percebeu. O mover de Deus, o romper de Deus, a resposta de Deus a um clamor do povo: rompe os céus e desce. Isaías mencionava, e menciona no capítulo 64. Porque quando o Senhor rompe os céus e desce, a terra treme, os montes se estremecem. E dentre as nações da terra e dentre os povos da terra, Isaías vai dizer: nenhum povo é capaz de contar feitos tão maravilhosos do agir de Deus em seu favor como Israel, seu povo. Ele está mencionando a história de Noé, a história de Moisés, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está mencionando o agir de Deus com seus planos e projetos junto aos homens, no decurso do tempo, no decurso da história, tornando a sua obra conhecida, o seu propósito realizado, as suas promessas cumpridas, a sua palavra sustentada. Mas passa pelos homens, passa por pessoas. É por isso que a Bíblia às vezes nos alerta, nos desafia a fazer o quê? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Cumpra o seu papel de pai, de mãe, de filho, de estudante, de profissional. Faça o que você tem que fazer. Se prepare para as tarefas. Se prepare para as ações. Estude, busque as melhores respostas, avalie os melhores caminhos. Isso é responsabilidade nossa. Dentro daquilo que você pode fazer, Deus jamais fará por você. Ele quer que você faça a sua parte. Aquela mãe podia fazer o cestinho de junco, podia colocar o menino no rio, mas ela não podia garantir mais nada. Mas ela não deixou de fazer o que era possível ser feito, colocá-lo num lugar seguro, ter um pensamento, um propósito de que alguém poderia encontrar a criança e poderia levá-la preservada com saúde. Eu acho que ela jamais pensou que seria a filha de Faraó, mas, fazendo a sua parte, confie naquele que pode fazer o resto, né? O que a gente não pode, ele pode.
O que é impossível para nós é possível para Ele. Além das nossas forças, quando as nossas forças estão no limite, a força de Deus ainda está começando. Então há planos, há projetos de Deus que não se frustram. Há projetos de Deus que não se frustram por governantes, por situações, por circunstâncias que o ser humano, ou que alguma situação ou circunstância da história queira estabelecer para mim ou para você. E o plano de Deus vai passar pela sua vida. Vai te abençoar, vai te assistir, vai te socorrer, vai te proteger, mas às vezes vai pedir que você se coloque em risco. Vai exigir de você que você faça o seu melhor, que você entenda o que depende de você e faça com a maior dedicação possível. Faça conforme as suas forças. Vai no seu limite. Faça o melhor que pode. Essa mãe não fez um cestinho qualquer, fez o melhor cesto. Ela não deve ter colocado esse menino em qualquer lugar do rio. Deve ter colocado num lugar que possivelmente, quem sabe, até a filha de Faraó pudesse vir tomar banho por ali. Ela faz na medida das forças. Ela não sabe ainda todo o plano de Deus, mas ela sabe que Deus teve um plano de dar a ela esse menino. Ela não sabe ainda quem Moisés vai ser, mas ela já sabe quem essa criança é para ela. Uma herança preciosa do Senhor, em favor de quem ela devia lutar, ela devia procurar cuidar, deveria dar o seu melhor. Sabe que já tem um plano de Deus, um cuidado com essa vida, porque senão Deus não traria essa vida para as suas mãos. Então, meus queridos, aonde Deus nos leva, as pessoas com quem Deus nos dá a possibilidade de conviver, os amigos que Ele nos deixa fazer, os colegas que a gente tem na classe, os vizinhos que a gente vive à nossa volta, as pessoas com quem a gente convive, né? No tempo fácil, no tempo difícil, não é só fruto do acaso, está dentro de um plano, de um projeto de Deus, do agir de Deus, do revelar da sua vontade, do seu propósito, do romper dos céus, do visitar a terra e está passando pela sua vida, porque você vai ser um instrumento para Deus abençoar essa pessoa, para Deus guardar, para Deus cuidar, para Deus orientar, para Deus exortar, sei lá, para Deus animar, para Deus devolver esperança. Numa atitude às vezes simples, de uma atenção que você vai dar que ninguém deu, de um sorriso que você vai levar que ninguém levou, de uma palavra de Deus, de um bom conselho que essa pessoa vai receber de você, que vai ajudá-la na decisão importante da sua vida, que vai levá-la, quem sabe, ao conhecimento do Senhor, do seu plano de salvação, do seu propósito de abençoar o perdido com graça. A liberdade do povo de Israel está passando por Joquebede e Arão. Primeiro por eles. Como a nossa liberdade do pecado um dia passou primeiro por Maria e José. Uma virgem teve de conceber, uma jovem teve que ser escolhida. Bendita entre as mulheres. Passa pela vida de alguém. O plano de Deus que não se frustra. O propósito que Ele tem. Os sonhos, como foi cantado aqui, que Ele sonhou para mim, eles vão se cumprir. E nenhum deles vai deixar de se cumprir. Deus vai preservar a minha vida e eu vou viver até que cada um dos sonhos de Deus que envolve a minha vida se cumpra. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Há muita ação do ser humano achando que está frustrando o plano de Deus, o propósito de Deus. Para Deus trazer ao mundo a Jesus, uma das profecias era que ele viria da linhagem de Davi. Houve um certo momento na linhagem de Davi, na morte de um dos reis, que uma mulher resolveu tomar o trono. E quando ela toma o trono, a primeira coisa que ela faz é ordenar a morte de todos os descendentes, para que o trono não fosse questionado por alguém. Esse trono não é meu por direito. Então você usurpa um trono, você mata toda a linhagem real, que aí ninguém vai se levantar amanhã para dizer, você usurpou, esse trono é meu, eu tenho o trono por direito. E ela pensou que tinha cumprido o seu propósito, o seu plano, sentou no trono de Israel, Atalia. Mas Deus preservou uma criança,
preservada por um tio, que depois veio a reivindicar o trono e reinar sobre Israel, e reinar com produtividade e paz. Se essa mulher cumpre o seu propósito, entre aspas, ela impede Deus de cumprir uma promessa. Porque a promessa é que ele viria da linhagem de Davi. Se a linhagem do rei foi extinguida, foi morta. Pela soberba de uma mulher, pela ganância de uma mulher. Então não há como Jesus nascer da linhagem de Davi. Por isso Deus preservou a linhagem. Porque é uma promessa. Precisa ser cumprida. E os planos dele não podem ser frustrados. Então o plano que ele tem, ele cumpre. O nascimento de Moisés, o viver de Moisés, declara essa grande verdade para mim e para você. Mas o pai e a mãe de Moisés entram na galeria da fé de Hebreus 11 porque eles enfrentaram as lutas, as dificuldades, correram risco por confiarem em Deus. Eles não temeram a Faraó. E eles confiaram no Senhor. E tiveram seus nomes citados, mencionados na galeria de heróis da fé de Hebreus. Porque mesmo sabendo do risco, eles quiseram se colocar nas mãos de Deus para o cumprimento do propósito de Deus com a sua vida, com a sua casa, em favor de Israel, seu povo. Então nós não podemos temer, nós temos que ter fé. Para ser instrumento do plano de Deus, é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiança em Deus, nós não podemos participar daquilo que Ele planeja, porque o que Deus planeja é esse negócio que aos olhos do homem, em alguns momentos parece loucura, porque Ele faz e usa das loucuras que Ele tem na cabeça para envergonhar os sábios. E Ele usa dos pequenos para envergonhar os fortes, os grandes. Porque o propósito de Deus não é ver aparência, senão quem seria rei de Israel, ou ungido rei de Israel, seria o primeiro filho de Jessé, e não Davi, que estava no campo. Quando Samuel chega e vê o primeiro, ele diz assim, certamente eu estou diante do rei. Deus vai falar, alto lá. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Quando todos os meninos passam, os filhos passam, nenhum é escolhido, ele fala, não tem mais nenhum, não, tem um sim, mas esse não vale a pena, está lá no campo, cuidando da ovelha, vai mandar chamar. Nós não vamos nos assentar mesmo, enquanto ele não vier. E quando ele vem, Deus abre o entendimento e fala, é esse aí, ó. Esse que está sendo rejeitado, esse que está sendo esquecido, é aquele que eu elegi, eu escolhi. Deus tem dessas coisas, né? Ele mandou nada mais do que menos do que a filha de Faraó vir ao rio, adotar o menino que era para ser morto, pagar a mãe, a própria mãe, para cuidar dele até o desmamar, e depois vai levar esse menino como seu filho para o palácio. Moisés precisa conhecer um pouco do Egito, precisa saber um pouco de como Faraó pensa, para quando o chamado de Deus vem, ele falar, Senhor, manda qualquer outro, menos eu. Conheço aquele homem lá, conheço como é que ele pensa, como é que funciona o palácio, sei como é que aquela gente faz. Manda qualquer outro, menos eu. Mas depois ele se dobra ao plano, ao propósito de Deus, porque não pode ser frustrado. E ele vai ser o libertador de Israel. Cada um tem que fazer a sua parte no seu tempo, né? Joquebede e Arão fizeram. Agora é a vez de Moisés fazer. E louvado seja Deus, porque quando ele pensa, ele planeja, ele pensa, ele conta com a gente, sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas ele espera que a gente faça o melhor. Que até se correr risco, se for preciso, a gente corra. Porque é assim que Deus olha, né? Ele quer nos levar à galeria de heróis e heroínas de fé. Homens e mulheres que foram desafiados, mas na sua fé confiaram. Se colocaram nas mãos de Deus como Maria, para dizer que se cumpre em mim a sua vontade. Como Paulo, que perseguindo os cristãos, os discípulos, se tornou um dos maiores perseguidos por causa do nome
de Jesus. E quando ele tem o seu chamado, essa revelação de Deus já vem para ele. Importa que ele saiba, Ananias, que é necessário que ele padeça muitas dores por causa do meu nome. E ele vai contar dos riscos que ele correu, nos rios, nos mares, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da cidade, fora da cidade, nas muitas viagens. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está me reservada, a mim e a todos quantos, semelhante ao meu proceder, possam servir ao Senhor. Então, irmãos, passou por ele, vai passar por mim e por você, o plano, o propósito grandioso de Deus. Ela guardou o menino, ela cuidou do cesto, ela colocou o menino nas águas, ela se apresentou para amamentar o filho, ela botou a menina, a filha, vigiando para ver o que ia acontecer. O restante Deus fez. Deus enviou a filha de Faraó, Deus moveu o coração dela com compaixão. Se nós tivermos condição de nos dedicar, nós podemos ter certeza que vai valer a pena. Sempre vale a pena confiar no Senhor, exercer a nossa fé, exercer a nossa confiança. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus contou com Joquebede, Deus contou com Maria. Poderia mencionar aqui qualquer outra mãe da Bíblia, acho. Ana, porque Samuel também foi um grande homem de Deus, como profeta e como juiz. Houve planos e propósitos e sonhos de Deus que se realizaram, que fizeram uma diferença para a nação. Aconteceu na vida de Davi. E Deus usou também, da sua mãe, Rava, para cuidar dele, do seu pai, Jessé. Quanto Deus realizou? Quantas vitórias? Quantas bênçãos? Quanto do propósito de Deus foi feito na vida de Davi, no reinado de Davi. Então, acho que poderia ser qualquer uma das muitas mães da Bíblia, como já citei Maria. A graça, a maravilha maior que Deus fez por meio de Cristo, por meio de Jesus. Aquele que nasceu em Belém, nasceu da Virgem. Porque Maria obedeceu, porque Maria se dispôs, porque Maria correu os riscos também. Porque ela também resolveu padecer, abrir mão da agenda, abrir mão dos planos, do projeto, para que o plano de Deus, qual não pode ser frustrado, acontecesse. E hoje, é na minha vida, é na sua vida, que Deus atua, que Deus age, que Deus realiza o seu propósito, que Deus cumpre o seu querer. Os planos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja, para o seu vizinho, passa por você. E Ele quer contar com você como pôde contar com Joquebede, com Rava, com Maria, com Josué, com Moisés. E é desafio de Deus para nós, mas é privilégio poder cooperar em algo que o Senhor está fazendo. Porque se nós fizéssemos só por nós mesmos, nós não faríamos nada. Mas quando nós somos tomados como instrumentos de Deus, Deus consegue fazer muito. Lembra daquele menininho que tinha os pães e os peixes para o seu lanche pessoal? Quando ele colocou isso nas mãos de Cristo, uma multidão se alimentou com fartura, comeram dos pães e dos peixes, comeram dos peixes até se fartarem, e dos pães ainda sobrou 12 cestos, para serem carregados pelos apóstolos, no multiplicado Senhor, no abençoado Senhor, no pouco que havia na mão de um menino, que não é citado nem o nome, mas que se transforma em muito, ao ser colocado nas mãos de Deus, nos planos, nos projetos, nos propósitos que Deus tem. Então eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer na sua vida e pela sua vida. Lá na sua casa, naquelas lutas, naqueles desafios, naquelas necessidades que a sua família às vezes vive, naqueles problemas, naquelas aflições, naquelas dores, tribulações.
Deus pode agir, Deus quer agir. O plano de Deus pode chegar lá, se passar pela sua vida, se você disser que seja a partir de mim, né? Que se cumpra em mim a sua palavra também. Quando nós nos dispomos, Deus completa aquilo que nos falta, porque Ele sabe que somos pecadores, somos limitados. Conhecemos pouco, podemos pouco, mas sabemos que Deus pode transformar o pouco em muito. Soluções para a nossa nação, soluções para a vida da igreja, para o reino de Deus, para o cuidado de ovelhas que estão sem pastor. Passa pela sua vida, pela minha. Que Deus possa ver em nós a melhor dedicação, a melhor disposição, o propósito até de correr risco se for preciso, para que o seu reino, para que a sua vontade siga como aquela a qual ninguém pode frustrar. Porque se eu resolver dizer não, Deus vai arrumar alguém que vai dizer sim. Eu vou perder a graça, a bênção, o privilégio, a felicidade de participar, de me envolver, de ver os feitos de Deus e me alegrar no realizar das suas mãos.